Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a Klabin, uma empresa com 126 anos de história, uma empresa que está no portfólio de muitos investidores, de muitas gestoras, e desde já eu peço aqui o seu like, o seu favorito, que você comente aqui o que você acha sobre a Klabin e também o seu preço alvo dela e também o seu preço teto. Bom, para a gente começar, vamos falar da receita líquida da Klabin, que chegou a 4,8 bi, é um acréscimo de 10% ano contra ano e um decréscimo de 8% trimestre contra trimestre. Já com relação ao volume de vendas, teve um decréscimo de 2% ano contra ano e de 11% trimestre contra trimestre, o que é algo completamente normal para esse tipo de empresa. Ela teve ali um reajuste de preços em papel e embalagem, o que tem uma pressão muito grande na sua margem. Em compensação, o EBITDA ajustado foi de 1,8 bi, o que teve um acréscimo de 13% ano contra ano e de 2% trimestre contra trimestre, o que é algo muito interessante, que demonstra que a empresa está fazendo um bom trabalho com relação a isso. A gente sempre tem que lembrar que a Klabin é uma empresa dolarizada, né? Então, no final das contas, o câmbio ajudou bastante. Já com relação ao volume de vendas, caiu 2% do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. Em compensação, teve aqui uma redução de 58% para 53% do mercado interno, ou seja, a empresa ficou mais dolarizada porque aumentou a sua exposição ao mercado externo. E com relação aqui ao volume de vendas por produto, celulose foi 38,1%, embalagens 27%, cartões 20% e containerboard 13,7%, o que é algo muito interessante aqui na Klabin. Dessas vendas aqui, eles tiveram uma integração de 62% de papel ondulado e sacos industriais, e aqui novamente o EBITDA ajustado por segmento da Klabin foi de 1,9 bi, sendo os 37% de celulose e 63% de papel e embalagem. Isso daqui é o que todo mundo fala muito da verticalização da Klabin, ou seja, a Klabin ela consegue se verticalizar bastante, onde se tem alguma coisa que está dando, se a celulose está dando muito lucro, ela vende a celulose dela aqui, senão ela converte isso para o seu papel e para a sua embalagem. Dessa celulose aqui, cerca de 26%, 12% é de fibra longa, de papel, cartão, 21% de cartão, 14% de craftliner e de embalagens, papelão ondulado 24% e sacos industriais, uma pequena porcentagem aqui de 3% apenas. Um ponto que fez a Klabin sofrer bastante na cotação sempre é a questão da exposição ao preço da commodity. Então a gente consegue ver aqui que esse daqui é o gráfico da Kraft Pulp, e a gente consegue ver aqui que nos ciclos de alta a Klabin consegue se dar bem, né? Teve esse ciclo aqui de alta, depois um ciclo de baixa, um ciclo de alta, um ciclo de baixa, um ciclo de alta, e agora desse topo aqui de 64 mil até esse fundo aqui de 55.640 é onde a Klabin tem sofrido muito, como eu vou mostrar para vocês. Esse é um ponto que a gente sempre tem que ver nas empresas de celulose. Por quê? Porque você consegue ter uma previsão aqui. Então, geralmente eu compro no fundo, nesses momentos aqui, como a gente está vivendo, e vendo no topo, né? Eu sei que vai voltar para isso. Eu sei que em uma linha geral, em que pese a gente tenha ali uma exposição grande, aí a questão do dólar e tal, essas empresas de commodities tendem sempre a voltar para a média. Então, se eu compro aqui embaixo e vendo aqui em cima, eu consigo ter um lucro muito bom e muito bacana. Com relação ao preço líquido da celulose, ano contra ano teve um aumento de 8%, porém trimestre contra trimestre todas as suas frentes sofreram um pouco. A questão das embalagens que segurou um pouquinho, mas mesmo assim não é algo tão significativo ali, como a gente viu, né, no outro demonstrativo, essa porcentagem aqui é bem menor, então em linhas gerais a empresa sofreu também por conta disso. Com relação à sua dívida líquida e alavancagem, eles destacam aqui que hoje o foco da empresa é diminuir essa alavancagem. Então, se nós formos comparar aqui, ano contra ano, a dívida foi subindo gradativamente, né? Até que chegou num ponto aqui no quarto trimestre de 2024 de 33 bi de dívida, o que acabou pressionando muito aqui a empresa nesse sentido, e depois ela já está fazendo aqui uma redução da sua dívida líquida, então ela já começou o plano, é o foco da empresa hoje, por isso que muita gente está fugindo da Klabin nesses preços, porque acham que não, a empresa está endividada,
não vai pagar bons proventos, mas esquecem todo o histórico da empresa, esquecem que a celulose está num ciclo de baixa, esquece também que a empresa, depois desses investimentos que ela fez de maneira pesada, ela vai colher os frutos e isso tudo vai traduzir em investimentos, em ganho para o acionista. Então, se você for ver aqui, ela teve uma dívida aqui de 33 e já está diminuindo para 30. Isso tudo com o EBITDA ajustado também aumentando. Isso ela está fazendo um plano para a redução da sua dívida líquida, o que lá na frente vai ser muito proveitoso. Com relação à dívida, é um ponto que eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção, porém a gente tem que colocar em ponto que a dívida, até um percentual, é saudável para a empresa, a Klabin de fato está alavancada, porém essa dívida alta não será eterna. Então, quando a empresa negociar a sua dívida, realmente abaixar a sua dívida nesse percentual aqui para um percentual mais confortável, de 2,4, de até 1,8, eu entendo que a empresa vai abrir mão ali com relação aos seus dividendos, vai jogar dividendos no mercado e aí você vai estar fora da operação porque você ficou com receio, com medo da dívida alta da empresa, não pensou no longo prazo e também, por consequência, não vai conseguir colher os frutos desses proventos. A Klabin também anunciou aqui uma questão muito pesada de investimentos, ele fez um ciclo de investimentos muito pesado aqui com o projeto Puma 2, teve ali a questão da civicultura, da continuidade operacional, da compra de madeira para sua expansão florestal, teve também outros projetos aqui, o que totalizou um investimento de guidance para 2025 de 3,3 bi, o que é algo em linha com as expectativas do mercado. E agora, depois desses investimentos aqui, o foco da empresa é de fato a desalavancagem. Já o fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses foi de 3,6 bilhões, com base no valor de mercado atual, isso vai dar um yield para a gente de 15%, então é um yield muito bom. E aqui eles colocam e destacam um yield de 14% ajustado. Esse fluxo sempre indica que a empresa pode estar atrativa, pode estar barata, pode ali entregar um grande valor aos seus acionistas, então é um ponto interessante. Eu, na minha métrica, na minha estimativa, eu coloco até um pouco a mais que esse 14%, eu coloco 14,7% nas minhas métricas, nas minhas expectativas, porém, com relação à dívida, já que a dívida dela está pesando, é sempre bom ser conservador, então colocar aqui essa perspectiva da própria empresa até um pouco menos, até 13,5%, é muito interessante, porém, eu acho que, não questão de otimismo, eu acho que a Selic não vai ficar elevada para sempre, eles vão conseguir reduzir essa dívida e aí o investimento sempre vai ser mais rentável que isso. Com relação ao EBITDA ajustado, a empresa colocou aqui como pontos positivos o preço da celulose, que aumentou um pouco, de papéis e de conversão também, porém o volume de celulose caiu em comparação aqui com papéis e conversão, que também aumentaram de volume. Eles destacam aqui também a questão do dólar médio, que começou 4,95 e terminou em 5,85, ou seja, o câmbio ajudou aqui a empresa a saltar do primeiro TRI de 2024 de uma evolução de EBITDA para 1,859 bi. Então a gente trouxe aqui um acréscimo muito interessante, em que pese a queda ali do volume da celulose, a gente conseguiu um EBITDA muito bom aqui na Klabin. Com relação aos dividendos, a Klabin é uma empresa que sempre paga bons dividendos, então desde 2014 aqui ela não falhou nenhum ano, chegou em 2020 com relação à crise que nós enfrentamos, ela de fato não pagou um bom yield, 2021 já retomou os pagamentos e desde lá consegue pagar bons dividendos com relação a isso. Em geral, é uma empresa que entra na carteira previdenciária, né? Entra na carteira ali para você ter focado em dividendos, porém você sempre tem que estar ciente que ela é uma empresa de commodity e ela vai ter uma variação diferente das outras empresas da sua carteira, como banco, seguradora, saneamento, telecomunicações, energia. Por quê? Porque ela está exposta ao preço da celulose, como eu vou mostrar aqui para vocês. Já com relação à questão da cotação, eu utilizei aqui a Klabin 11, porque eu opero opções. Então, desde esse pico aqui de 2021 até hoje, ela teve uma depreciação de 30%. Então, R$ 8,00 de queda, R$ 8,60 de queda, o que pode demonstrar que a empresa está barata por estar sofrendo muito na cotação, o que na minha concepção não é uma questão justificável toda essa queda da Klabin. Com relação aos negócios que geram receita, então a gente tem aqui uma distribuição muito interessante do que gera receita para ela, é uma empresa muito diversificada. Então temos aqui embalagens com 28%,
papéis com 22, celulose 16 e celulose fibra longa 12 e também papéis de containerboard 11%. Isto é, a empresa ela consegue ganhar dinheiro em todas essas frentes. Então, se um desses daqui falha nessa questão, ela consegue ir para outras áreas e gerir muito bem isso. É um ponto interessante, eu gosto muito disso, eu acho que ela consegue desempenhar um bom papel com isso e dar uma segurança muito grande para o investidor. Com relação ao gráfico de receita, com relação ao gráfico de lucro versus cotação da Klabin, a gente vê aqui que ela veio numa alta muito grande porque o seu lucro líquido cresceu muito de 2020 para 2021 e depois ela já está amargando aqui uma queda expressiva e por óbvio a cotação vai acompanhar essa queda no lucro. Não tem nenhuma distorção visível aqui com relação a isso da Klabin, porém, como eu demonstrei aqui nesse vídeo, ela tem bons números, ela tem bons fundamentos para reverter esse lucro e jogar o lucro lá em cima. E sempre quando a gente olha para empresas de commodities, a gente sempre tem que ver o como que ela vai gerir. Então você consegue ver aqui que no gráfico da cotação dela, comparado com o gráfico de celulose, nos momentos de alta da celulose, ela também surfa uma alta muito grande, muito expressiva, e nos momentos de queda da celulose, ela também sofre muito aqui com relação a isso. Isso é normal, a gente sempre tem que ver que a empresa de commodity ela vai sofrer um pouco com relação a isso, então você sempre tem que colocar na ponta do lápis de comprar nesses pontos aqui que ela está barata. É muito fácil de prever empresa de commodity nesse setor, porque você vai fazer contra o mercado. Quando o mercado está vendendo, ou seja, quando o mercado está em baixa aqui nas mínimas, você compra. Quando ele estiver eufórico, você vende. Porque, em geral, o preço da celulose, o preço da commodity vai sempre ficar numa média. Então, nessa média aqui, você não compra, você compra quando abaixar e você vende quando subir essa média do preço da celulose. A comparação aqui também com Suzano serve muito. Claro que a Suzano é outro case, eu posso fazer um vídeo de Suzano para vocês. Suzano está muito mais exposta ao preço da celulose que a Klabin, porém a métrica é a mesma. Quando a celulose sobe de valor aqui, nesse caso, as empresas também subiram muito de valor, a Suzano bem mais por conta da maior exposição, mas quando caem, ela cai bem mais também, acompanhando aqui o preço da celulose. Então nunca vai fugir muito disso. A gente sempre vai ver aqui que o valor vai subir quando a cotação da celulose da commodity subir e vai cair quando o valor da commodity cair. É um ciclo muito normal, muito natural. Então veja, mesmo sem tanta dívida, mesmo com muita dívida, mesmo com dólar para cima, dólar para baixo, o que vai mandar predominantemente no valor dessas empresas, no preço dessas empresas, é o valor da commodity que está sendo negociado na data de hoje. E se você souber comprar nesses pontos de fundo aqui e vender ou carregar nesses pontos de topo, você vai ganhar muito dinheiro com empresas de commodity. Nós temos a fórmula aqui do preço teto, então eu vou pegar quanto que ela pagou de dividend yield nos últimos 12 meses, 1,17, e dividir por 6%. Isso vai dar para a gente um preço teto de R$ 19,50, o que está um pouco acima, porém, como já foi dito, o foco da empresa agora é a diversificação. Porém, o foco da empresa agora é a redução da sua dívida, então eles nem estão pensando em dividendos nesse primeiro momento, mas sim diminuir a sua dívida para chegar num valor mais sustentável, que eu apoio 100% essa decisão. Acho que a empresa de fato está alavancada e a redução da sua dívida vai ser muito saudável para ela e também para os investidores. Já com relação ao preço que eu gosto de pagar na Klabin, já que ela está nesse ciclo aqui de queda, eu gosto sempre de pegar nesses fundos aqui de 17,80, 17,90, porém eu acho que ela vai estar fazendo uma memória de preço bem interessante aqui no 19,20, que pode ser um ponto de aporte também. As opções pagam muito bem aqui nesse ponto aqui, claro, prevendo essa queda. Então eu gosto muito da empresa, estou comprando a empresa nesses valores aqui de 19,29, gosto muito de comprar ela a 18,50, a R$18, acho que está um preço muito interessante, porque eu gosto muito da empresa, acredito muito na empresa, e também ela é uma empresa que não acompanhou ali esse ciclo de alta expressivo do Ibovespa, ela está para trás por conta do preço da celulose, e quando isso daí reverter, ela vai dar uma explosão muito grande para frente, é o que eu acredito. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimentos, nem nada. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui o que você achou da Klabin, você está comprando, qual que é o valor que você compra, está esperando cair mais, deixa a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se possível um favorito, se inscreve no canal, vai ajudar bastante aqui o desenvolvimento da educação financeira dos brasileiros. E é isso, um abraço e até mais.